E aí, galerinha, vamos para a nossa segunda aula do mate de rei e cavalo contra rei e peão. Nesta posição aqui é uma posição um pouco diferente da aula 1, né? Então essa aula número 2 agora, a gente joga branca, rei C2, e aí o rei C2 ele vai marcar as casas B1, B2 e B3, juntamente com o cavalo de A5, né? E agora, se as negras jogam peão A2, cavalo B3, checkmate, por isso as negras não podem jogar peão A2 e vão jogar rei A2. Depois de rei A2, o cavalo terá que fazer uns lances para longe da casa B3 neste momento, para que ele volte a atacar a casa B3 em alguma posição, ameaçando o mate em A1. Então agora, cavalo B7 é fundamental para que esse rei saia de A2. Então agora, negra joga rei A1 e agora cavalo C5 novamente atacando a casa B3 e ameaçando checkmate na casa A1. E as negras não podem novamente jogar peão A2, né? Senão segue cavalo B3, checkmate. Então nesta posição, negra joga rei A2. Olha que interessante, pessoal. Agora o jogo é o seguinte, não podemos utilizar o cavalo, mas podemos utilizar o rei nesta posição. Porque se utilizar o cavalo, a gente vai entrar em lances repetitivos e pode ser que haja um empate. Então agora o certo é jogar rei C1. Por quê? Rei C1 está marcando casa B1 e B2 e o cavalo de C5 está atacando a casa B3. Então agora, depois de rei C1, as negras têm que jogar rei A1. E agora eu não posso jogar rei C2. Então, nesta posição, eu vou utilizar cavalo B3, cheque, e as negras têm que jogar o rei A2. Rei A2, atacando o cavalo, e cavalo tem que voltar para uma casinha que ele possa atacar a casinha B3. Então, agora, cavalo D2, de olho na casinha B3, com a ajuda do rei C1, controlando as casas B1 e B2. E as negras jogam, então, agora rei A1, seguido do lance das brancas, rei C2. Por que rei C2? Porque se depois de rei C2 as negras jogassem peão A2, cavalo B3, checkmate. E nesta posição, novamente, as negras não podem jogar peão A2. Segue então o lance rei A2. E agora, esse cavalo ele tem que ir um pouquinho para longe deste rei para voltar para casa B3. E agora o lance do cavalo é cavalo F3, né, nessa posição. Cavalo F3 foi jogado. E agora, rei A1. E agora segue o lance do cavalo, né? Segue o lance do cavalo para cavalo D4. Olha que legal, né? Cavalo D4 novamente está atacando a casa B3. Então, se peão A2, cavalo B3, checkmate. E novamente as negras não podem jogar peão A2 e jogam rei A2. A gente tem que movimentar o cavalo, fazer algumas linhas para que o cavalo agora defina os lances de checkmate. Que será trazer esse cavalo para estas casas aqui, que ele irá controlar estas casas após alguns movimentos. Então, depois de rei A2, agora o certo é jogar cavalo E2, porque o rei tem que voltar para a casa A1, e aí, depois de cavalo C1, ele ataca a casa A2 e ameaça o mate em B3. Então, depois de cavalo E2, rei A1, e depois de rei A1, cavalo C1. Nesse lance, cavalo C1 aqui, pessoal, agora ele controla, né? Ele ataca a casa A2 e agora ele está entrando na casa B3, que é a casa tão sonhada para o ataque ao rei. Então, nesta posição agora, as negras não podem mais jogar rei A2 e tem que jogar peão A2, seguida agora do lance cavalo B3, checkmate. Então, esse checkmate aí, pessoal, é bem interessante, porque na primeira aula nós demos, né, um checkmate de rei e cavalo em 7 lances. E esse agora, ele é em 12 lances, entendeu? Então, prestar atenção nas posições que se encontra, né, quando vocês estiverem com rei e cavalo, para aplicar o checkmate da forma correta. Então, seguindo aí os lances, né? Seguindo os lances aí, de acordo com o que nós temos, a primeira aula foi mate de rei e cavalo em 7 lances, e a aula número 2 agora, mate de rei e cavalo em 12 lances. Então é isso aí,
e até a próxima aula, pessoal. Forte abraço.